Olá, aqui é Letícia e esse é um projeto piloto do que eu pretendo fazer, do que eu tô querendo fazer em termos de produção de novos conteúdos e de tentar falar sobre determinados tipos de coisa que até então eu acho que eu guardava pra mim ou pra minha rodinha de amigos e tal, porque eu tenho sentido muita falta de falar. E aí é que vem o que eu pensei de falar sobre nesse primeiro momento, assim, que é sobre essa necessidade de falar e essa falta de falar. Porque eu acho que é o tipo de coisa que eu nunca tive antes, assim. Porque eu sou uma pessoa que fala muito, muito. Eu falo muito o tempo todo, desde que eu me entendo por gente. Eu lembro quando eu era criança, eu estudava numa escolinha de ensino primário, maternal. Eram mesinhas quadradas, com 4 alunos em cada mesinha. Tiveram que me botar numa mesinha sozinha, porque eu não parava de falar. E assim, né, conforme você vai crescendo, você vai na escola, você vai na aula de inglês, no balé, tô tentando pensar em coisas que eu já fiz, assim, aula de violão, aula de piano. E você tem uma série de lugares para você ir e eu tinha uma série de lugares para falar. E em todos os lugares eu tinha sempre os mesmos problemas, que era de falar muito. E até que isso vai perdurar por toda a vida, né? Na faculdade e tudo mais, até que chega o coronavírus. E aí as coisas mudam um pouco de figura. É claro que de alguma forma eu já tinha me acostumado, digamos assim, a não ter tanta gente com quem falar quando eu me formei e eu fui pro consultório. Porque no primeiro ano de consultório eu dividia o consultório com algumas outras pessoas, né? Como era uma sala só, nunca a gente estava junto ali naquele mesmo ambiente. Então eu estava na minha sala, atendia, na hora que a pessoa ia embora não tinha ninguém ali. É uma coisa que acabou me acostumando a essa certa solidão da fala mesmo. É claro que às vezes, principalmente eu lembro que as terças-feiras eram muito ruins, assim, porque eu ficava o dia inteiro no consultório e eu saía, terminava o dia e, tipo assim, eu precisava falar com alguém. Porque por mais que a gente fale, né, durante os atendimentos, não é a gente que tá falando ali, a gente tá ocupando uma outra posição, então é muito diferente. E aí, assim, mesmo nesse período, né, já no consultório e tal, tinha, por exemplo, a pós-graduação aos sábados, tinham alguns outros momentos, assim, né, de reuniões, de grupos de estudo, até na escola, de psicanálise, né. Tinha também os momentos de recreação, então quando eu saía com os meus amigos, né, no final de semana. E aí veio o coronavírus. E tudo o que eu falei, eu perdi. E assim, eu tenho alguma dificuldade com a comunicação por mensagem ou por chamada de vídeo e tal. É uma coisa que acho que foi crescendo ao longo do tempo. Acho que ultimamente, pra mim, tá sendo muito difícil falar por um pedaço de plástico, assim. E ainda mais porque eu tô trabalhando através disso, assim, né? Então, esse celular, que é pra onde eu tô olhando exatamente agora, ele se tornou o centro de tudo. E isso é extremamente chato. Chega um ponto em que eu não aguento mais olhar para essa telinha. Isso tudo para dizer que eu acho que se não fosse todo esse contexto de quarentena, de pandemia, de tudo, talvez eu não me desse conta do quanto falar é importante para mim. E é muito curioso porque a gente fala tão pouco sobre isso, né? Sobre a importância de falar. E eu me dei conta disso recentemente porque com essa questão da pandemia e tal, chegaram a questionar. Eu vi algumas pessoas perguntando em Instagrams de psicanálise e eu mesmo já recebi essa pergunta, se não podia fazer análise por escrito. E assim, não tem como fazer análise por escrito porque a existência da fala, a presença da fala naquele momento é extremamente importante. É na fala que se passa tudo. É naquilo que escapa, é naquilo que erra, é naquilo que você fala de mau jeito e aí cai uma risada porque assim, não era aquilo, mas acabou sendo aquilo.
E a fala tem determinados tipos de coisa que a escrita não tem. E a gente fala muito sobre escrever. Muito sobre o lugar da escrita, o papel da escrita, não só social, mas pessoal mesmo, no sentido de constituição de cada um e o lugar que aquela escrita pode ter. Mas a gente fala tão pouco sobre a fala, sobre o lugar que tem falar e sobre a dificuldade que se tem em falar. Porque falar é muito difícil. Por quê? Porque falar não dá tempo de pensar. Falar não tem como editar. Falar não tem como tentar escolher as palavras exatas. Falar escapa. Falar tem um nível que você aparece ali mesmo quando você não quer. E é aí que tá a grande parte dos mal entendidos entre as pessoas, porque estão na fala. É claro que você pode ter uma briga pelo WhatsApp, você pode ter, né? Tem toda uma coisa que a escrita não capta, que é a coisa do tom, né? Então você acha que a pessoa tá puto contigo, a pessoa tá rindo de você, ou tá brincando com você. Que a escrita também tem um pouco essa via, assim, né? Principalmente na coisa da mensagem, assim, quando não é um texto em que é pensado para ter um tom e causar uma emoção. No cotidiano, o texto, ele é muito difícil, assim, né? De você entender, de você compreender. Mas a fala, ela é difícil justamente pela razão contrária, porque na fala você deixa aparecer mais coisa do que você gostaria. Você tá ali de um jeito que às vezes você não quer tá, porque expõe. E é por isso que é tão difícil falar, e é por isso que é tão difícil fazer as coisas pessoalmente, e por isso que é tão difícil esse tipo de contato. E aí você para e pensa como que exatamente esse contato da fala, esse contato do desencontro, esse contato daquilo que escapa, a gente fica isolado dele durante uma pandemia, durante uma quarentena. É claro, a gente continua tendo uma videochamada, a gente continua tendo esses mesmos enganos e alguns outros enganos um pouco diferentes no texto, mas tem algo que a gente se afasta. E eu fico me perguntando que efeito que isso pode ter, sabe? Com esse afastamento da fala. E é claro que isso também é pra mim, porque podem ter outras pessoas que justamente nesse período vão ficar cada vez mais adeptos, seja da chamada de vídeo, seja de áudio, seja de ligar, porque é uma coisa que de alguma forma já tinha se perdido e eu tenho a impressão de que algumas pessoas estão recuperando esse hábito, né, de fazer ligação telefônica. Que de alguma forma a videochamada tem esse tom, então assim, talvez a gente até esteja recuperando alguns hábitos que a gente tinha perdido. E aí, por esse lado, seria também muito legal, né? Mas pra mim, eu tô com uma dificuldade gigantesca. E eu fico preocupada com o efeito disso, sabe? Ainda bem que minha análise tá em dia. Mas eu fico pensando muito sobre esses pequenos efeitos que essa pandemia pode ter e que outros eventos também podem ter, né? Crise econômica ou sei lá, tanta coisa pode ter, mas que a gente talvez só vá dar conta daqui a muitos anos, porque são muito pequenos e muito sutis, mas tem um efeito, assim, e eu ao mesmo tempo tenho medo e ao mesmo tempo eu quero muito ver isso, sabe? Bom, eu acho que é isso, assim, acho que eu já até saí um pouco do que eu tinha pensado em falar, ou talvez não, também não sei se faz muita diferença, mas eu acho que tudo isso é importante até para a proposta do que eu quero fazer, sabe? Que eu não quero fazer uma coisa extremamente ditada, eu não quero fazer uma coisa cheia de cortes e musiquinhas porque é justamente nesse espaço de pensamento do ou do erro, ou da palavra que é dita errada, ou da frase que você tentou falar, mas saiu toda confusa, é justamente aí que o sujeito aparece. É justamente aí que eu tô. E não faz sentido pra mim cortar isso. Não faz sentido pra mim editar isso. E assim, pode ser extremamente psicanalítico da minha parte, pode ser extremamente chato pra quem tá ouvindo, mas eu vejo beleza nisso. E eu acho que esse foi uma boa maneira, foi um bom momento e uma boa forma
de começar essa nova discussão e essa nova proposta que eu estou tendo agora. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.